Muito bem, saudações a todos que me assistem pelo YouTube. Eu me chamo Cristiano Silva e o assunto de hoje vai ser o país psicológico. É mais um dos capítulos do livro do mestre Samuel chamado Tratado de Psicologia Revolucionária, onde ele se aprofunda muito bem sobre esse assunto, com muita propriedade. Mas nós vamos tentar aqui expressar a nossa forma de ver esse assunto, como entendemos. Nossa compreensão ela é muito elástica. A gente pode compreender uma coisa hoje, daqui a alguns dias, compreender um pouco mais esse assunto. Então, devemos ter sempre isso em mente, que tem assuntos que devem ser estudados por nós muitas vezes. Livros, inclusive, são necessários que façamos várias leituras desses mesmos livros, leiamos esses livros mais vezes, mais de uma vez, pois sempre aprenderemos um pouquinho mais. Porque a natureza ela nunca está parada, ela sempre está em constante mutação. Então, tudo que eu aprendi agora, tudo que eu sou agora, daqui a alguns instantes, eu, eu não serei mais, eu estarei eu- diferente. Terei aprendido novas coisas, terei novas experiências de vida. Como diz o ditado popular, né? O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. As águas nunca são as mesmas. Enfim, vamos lá. O país psicológico. Sabemos que no mundo físico, um país é composto de muitos fatores, muitas pessoas, muitos lugares, e tem toda uma hierarquia que aqui no nosso país temos o presidente, temos o poder executivo, temos o poder legislativo, o poder judiciário, temos policiais, temos bandidos, temos cidadãos que trabalham para que o país possa manter-se saudável financeiramente. Enfim, isso tudo existe dentro do nosso interior também, no mundo interno nosso. Pois o que há em cima, há embaixo. Já dizia uma máxima antiga atribuída a Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto, que era um mestre egípcio, dizia exatamente isso. Como é em cima, é embaixo. Como é embaixo, é em cima. Né? Ou seja, usando analogias, ele fazia com que a gente pensasse que a natureza ela se padroniza. E com esse padrão é repetitivo. Então, se a natureza é organizada de uma forma específica, quando ela for criar uma outra vida, ela organizará essa nova vida mais ou menos da mesma maneira. Então, a gente pode até lembrar aqui um exemplo bem clássico, bem simples, que é o infinitamente grande e o infinitamente pequeno. Um sistema solar e um átomo. No sistema solar a gente percebe que existe o Sol no seu centro e os planetas que giram ao redor desse Sol. E agora, com os estudos da ciência, descobriu-se o átomo, que é considerado uma das partículas muito pequenas da natureza, que também funciona da mesma maneira. Tem um núcleo que compõe-se a maior massa do átomo e os elétrons em volta girando ao redor desse núcleo esférico. Aí está um sistema solar em miniatura, né? Então, dentro de nós, dentro da nossa psique, existe um país cheio de ruas perigosas, bandidos, cheio de lugares luxuosos,
dirigido por um presidente, por juízes que julgam as pessoas normalmente, né? E que e não deveriam fazer esse julgamento, provavelmente juízes injustos, falsos juízes, vamos dizer assim. Ahn, muita coisa, muita coisa está acumulado em nossa mente. Muita coisa que na realidade nos prejudicam e prejudicam os nossos semelhantes, nossos amigos. E o pior, a nós mesmos, pois somos pessoas insatisfeitas, somos pessoas inquietas. Quase sempre, ou no mundo de hoje, estamos fadados a sofrer de estresse, que é um cansaço mental que nos adoece. E isso tudo é causado, então, por essa desordem psicológica, pelo excesso de raciocínio desordenado, pelo excesso de pensamentos fora de contexto, por não aprendermos então, a harmonizar estados internos com eventos externos da vida, por estarmos hoje em dia a fazer uma coisa e pensar em outra, caminhando e raciocinando, lembrando de coisas que estão, estão acontecendo fora, longe de nós, ou imaginando, ou sonhando, enfim. Nossa mente está sempre distraída, divagando, sonhando, fantasiando com coisas que nos mantêm adormecidos. Mantém aquilo que temos de sagrado, que é a essência, a consciência humana, aquilo que vem de Deus, a nossa verdadeira alma, totalmente sem manifestar-se, adormecida, abafada. E isso é muito ruim para nós. Todo o trabalho esotérico, todo o trabalho gnóstico se baseia praticamente no despertar da consciência, no despertar do ser, da alma humana, daquilo que temos de divino em nós. E para que isso aconteça, temos que aprender com extrema urgência a técnica da autoobservação psicológica. Aprendermos a estar alerta, com a mente voltada para o aqui e agora, com o olhar dirigido para dentro, para os nossos sentimentos, para nossos pensamentos, enquanto atuamos com nossos amigos, em nosso trabalho, na igreja, em casa com o nosso cônjuge, os nossos filhos, etc. Cada um com a sua vida particular, que consiga então esforçar-se para desenvolver o sentido da autoobservação psicológica, o sentido da meditação dinâmica, vamos dizer assim, ou seja, estarmos com a atenção voltada para nós, para o nosso interior, estarmos com a atenção dirigida para o momento presente e observando aquilo que se passa em nosso interior como reação aos eventos externos, para descobrirmos quais defeitos temos e que precisamos trabalhá-los, precisamos eliminá-los, com a ajuda da nossa Mãe Divina particular, individual. E assim ir despertando os 97% de defeitos, de egos, de ego, de eus psicológicos, e ir aumentando a nossa essência, a nossa consciência, aprendendo a ver o mundo de forma mais ampla, mais autêntica e com mais detalhes, né? Porque enquanto estivermos com a mente engarrafada, com o ego engarrafando a nossa essência, a nossa visão do mundo ela é muito compacta, ela é muito limitada. Só aprenderemos a ver o mundo de forma mais ampla e
E também aprenderemos a ver a nós mesmos e aos nossos semelhantes, as reações que nossos semelhantes têm, com bastante amplitude, com bastante clareza, quando tivermos mais consciência desperta. E possuímos no nosso interior, então, uma infinidade de defeitos. Pessoas que se julgam perfeitas, normalmente enxergam só uma parte da essência, da consciência, da mente humana. A gente tem essa tendência realmente de enxergar só uma parte da nossa mente, a parte visível. Vamos supor, vamos usar o exemplo da Lua. Quando estamos olhando para a Lua, a gente enxerga um lado dela, o lado que está iluminado pelos raios solares. Mas no outro lado dessa Lua, não visível, existem muitas coisas, muitas. Existe uma outra face obscura para nós. Assim é nossa mente. Podemos considerar nossa mente como uma lua psicológica também. Além de um país psicológico, uma lua psicológica. O lado visível, a gente mais ou menos enxerga um pouco, né? Se a gente parar para pensar, assim, refletir um pouco, a gente vai perceber que conseguimos identificar alguns defeitos nossos mais que se manifestam mais seguidos, né? A gente pode dizer, eu sou uma pessoa mais introvertida. Um exemplo, né? Eu posso falar de mim mesmo. Sou introvertido, tenho uma tendência a ser muito explosivo, irado em certas situações. Também sou muito ciumento, né? Se eu vejo qualquer evento em que a minha esposa esteja conversando com outro homem, muito quietinha, muito reservada, ou ela esteja elogiando esse homem, por exemplo, eu sinto um ciúme muito grande. Sei que como demais, então eu sou guloso. Ahn, Enfim, todos nós sabemos assim, de forma mais ou menos precisa, esses erros principais que se manifestam diariamente. Porém, existem erros que estão escondidos, que estão na parte obscura, que estão em bairros do nosso país psicológico muito profundos, que a parte mais ativa, mais consciente, o estado de vigília não consegue observar. E aí, normalmente, esses defeitos obscuros, mais profundos, eles se manifestam em nós de forma muito sutil, muito imperceptível, né? Podemos citar um exemplo aqui de que podemos ter uma amizade com alguém e aí a gente sentir que aquilo realmente é só uma amizade, mas se observarmos de verdade, se prestarmos atenção total àquela amizade, estarmos alerta, estarmos em autoobservação, é possível que percebamos que talvez exista um pequeno defeito de luxúria imperceptível se manifestando ali, naquilo que a gente julgava ser apenas uma amizade, né? Isso acontece em todas as situações. Ah, Às vezes uma admiração por alguém, né? A gente pode não perceber, mas por trás dessa admiração pode estar escondido uma pequena manifestação de inveja. Vocês me entendem como isso é complexo, né? Então, às vezes, uma pessoa que se considera ah, muito casta, vamos dizer assim, muito justa e, e honesta, sexualmente falando, pode estar escondendo lá no seu inconsciente e provavelmente está escondendo sim, porque nós, seres humanos, não somos pessoas que viemos ao mundo hoje, nós estamos aí no mundo há milhares e milhares e milhares de anos.
a teoria das reencarnações, né, que a gente nasceu e renasceu muitas e muitas vezes. E em todas essas vezes criamos e alimentamos o ego, os eus psicológicos, até chegar ao ponto que hoje está, com 97% de eus, de inconsciência, infraconsciência, subconsciência. Então, possivelmente, dentro da nossa psique existem muitos eus luxuriosos ao extremo, defeitos esses que podem, em damas muito distintas, muito honestas, que são eus de prostituição, que estão lá em sua mente. Essa dama muito distinta, muito honesta, pode estar escondendo em sua psique defeitos de prostituição. E ela mesma não saiba disso. Né? Homens que se consideram bastante fiéis às suas esposas, honestos, que se consideram incapazes de, de cometer adultério, de trair suas esposas, se auto-observarem de verdade, vão perceber que no seu fundo psicológico, no lado escuro da sua lua psicológica, no subconsciente profundo, no infraconsciente, irão descobrir defeitos gigantes, enormes, poderosos, fortes, que são verdadeiros fornicários ao extremo, capazes de, de, de cometerem barbaridades gigantescas, inclusive masoquismos, sadomasoquismos e etc. Bom, isso é uma coisa que hoje em dia é muito comum devido à proliferação das mídias sociais, perdão, da internet, né, que possibilita que os seres humanos acessem pornografia o tempo todo. Então, isso alimenta muito esses eus psicológicos que estão no subconsciente, no infraconsciente. E criamos tudo quanto é tipo de efígies mentais, ou seja, imagens mentais que ficam guardados em nossa mente e que depois os defeitos, os egos, se utilizando dessas imagens mentais, fornicam, vivem situações de maneira que se alimentem da nossa energia e nos adormeçam ainda mais. Afirma os livros de Samael que tudo que a gente vê, ouve e toca, e isso é fato, a ciência também já sabe disso, isso se chama impressão, né? Então tudo que a gente toca fica em nossa mente, em nossos sentidos, como gravado como uma impressão. Um exemplo, a gente pode conhecer uma pessoa hoje, conversar com ela, achar ela muito educada, muito simpática, muito alegre, simpatizarmos muito com essa pessoa e guardarmos a imagem mental que a gente pode chamar de impressão mental dessa pessoa e ficarmos uns 10 anos sem vê-la. Então, quando a gente vê essa pessoa, a gente vai ver que essa pessoa pode ter mudado completamente o seu modo de ser, de atuar no mundo. E também a sua imagem, ela vai estar envelhecida, ela pode ter deixado o cabelo crescer, a barba crescer, ou pode ter ficado careca, enfim. E daí quando a gente enxerga essa pessoa novamente, perdão, se alguém nos falar dessa pessoa, a gente vai lembrar da imagem, daquela imagem que a gente viu ela. Depois, mais tarde, quando a gente estiver de frente com ela de verdade, novamente, a gente vai ver que ela mudou completamente, né? Isso demonstra que a imagem mental, a impressão mental que a gente tem das coisas não é a realidade, porque a realidade está sempre em constante mudança. Sendo assim, devemos trabalhar essas impressões que recebemos, principalmente começando com as impressões negativas,
que provém do ego, do defeito, para limpar esse nosso interior dessas impressões negativas e também para que possamos não deixar que o ego use essas impressões, essas imagens mentais, que também são chamadas de efígies. Efígies são formas mentais que tomam vida em nosso interior, se tornam imagens muito poderosas, marcantes, que o ego usufrui, que o ego usa essas imagens mentais para satisfazer seus desejos. Isso acontece muito nos sonhos, quando sonhamos, né? Por exemplo, se eu por acaso entrar num veículo, num carro que eu desejo muito, observar ele, vou ali numa loja que vende veículos, né, uma concessionária, e entro, observo, me identifico com aquele veículo, fico fascinado com aquele veículo, só que não o compro. Vou para casa e alimentei, fiquei impressionado com aquele veículo, criei uma imagem mental daquele veículo, né? Uma efígie mental. E começo a sonhar com ele, começo a me imaginar dirigindo, possuidor desse carro, sendo aplaudido pelas pessoas, se sentindo poderoso, né? O ego do orgulho, da vaidade. E a vida continua no seu curso normal. Mas quando chegamos à noite, quando eu vou dormir, os nossos defeitos em conjunto, o ego da luxúria, o desejo, o eu psicológico da vaidade, pode se associar e me imaginar andando com aquele carro, né? Criar uma cena mental onde estou dirigindo um sonho bem realístico, onde estou a dirigir aquele carro, muitas vezes sonhando estando ao lado como de carona uma mulher linda que a gente tenha conhecido, enfim, me relacionando com ela por causa que o carro não me trouxe status social e papapá e pipipi. Então, quer dizer, a gente sonha muito com isso. Isso acontece justamente porque temos em nossa mente, em nosso país psicológico, muitos defeitos que se utilizam dessas imagens para se manifestarem, para se alimentarem e para adormecer cada vez mais a essência, a consciência que deveria estar desperta, mas não está. Então, a única forma de despertarmos essa essência, já já disse muitas vezes, vou repetir sem me cansar, é a autoobservação psicológica, a morte em marcha, a reflexão, os três fatores de revolução da consciência postos em prática. Aprendermos, exercitarmos a habilidade da autoobservação, ao percebermos os defeitos atuando, pedir à Mãe Divina que elimine esses defeitos. E em casos muito graves, assim, imagens mentais que muitas vezes nos assaltam e ficam se repetindo, por mais que a gente faça um esforço, podemos reflexionar, transformar essa impressão, né? Por exemplo, se eu estiver em alerta à novidade, em alerta à percepção, se estiver minha autoobservação, me autoobservando e aí esse veículo citado no exemplo me assaltar, eu posso imaginar nesse momento aquele carro estando bem velho, todo quebrado, todo sujo, ou pôr no lugar um fusquinha ali, um carrinho mais velho, e perceber que aquilo é apenas um objeto físico com o objetivo de me levar e me trazer para o trabalho, somente isso, não tenho por que eu estar alimentando sentimentos de orgulho em relação a esse objeto. Né? Então a gente reflexionando dessa maneira, isso nos ajuda a, a controlar, a dominar essas imagens mentais, transformá-las e não sentir, não deixar que o ego, que os defeitos humanos, que os defeitos de ira, cobiça, inveja, preguiça, gula, vaidade se aproveitem dessa imagem
para se manifestar e roubar a nossa energia. Certo, gente? Então, lembrando que o país psicológico uma, é um título, é o título, não é o título, na verdade, é um capítulo do livro, se eu não me engano, o Tratado de Psicologia Revolucionária do Mestre Samael. Lá ele vai tratar desse assunto com mais propriedade, com mais clareza, com mais ah, detalhes, né? Ele tem a habilidade de escrever muito bem, o Mestre Samuel. Então, por favor, leiam esse livro, prestem muita atenção nesse título, nesse capítulo. Leiam uma vez, leiam duas, leiam três, para compreender bem esse assunto, que temos então muitos e muitos bairros ruins em nossa psique, pessoas ruins, amigos, ladrões que se associam para se alimentar, prostitutas e fornicadores que também se associam em nossa mente. E é isso, minha gente. Nós somos o mundo, cada cabeça é o mundo, no sentido literal da palavra. Cada cabeça é um mundo. E só Deus pode conhecer a si mesmo. E Deus nada mais é do que o nosso espírito particular, individual de cada um de nós. A nossa essência, a nossa mãe divina, nosso Pai interno, tudo isso constitui o ser. E o ser precisa conhecer a si mesmo através do trabalho da iluminação, o trabalho da autoobservação psicológica, o trabalho da meditação, o trabalho com o fator nascer, que são a correta utilização das energias sexuais, o trabalho do sacrifício pela humanidade, ensinar as pessoas sobre gnoses, sobre os três fatores, sobre como despertar a sua consciência. Esse é o caminho. Então eu me despeço. Até a próxima oportunidade, o próximo vídeo. Paz inverencial.